A nossa mensagem de hoje é um tipo de curiosidade para os leitores da Bíblia. É uma pergunta: quantos tipos de pecados existem? Algum tempo você já teve a curiosidade de mais ou menos imaginar isso? Tipos de pecado cometidos em determinadas situações? Então, queremos dizer que na Bíblia são mencionados pecados, por exemplo, conscientes e pecados ocasionais. Você perguntará: o que significa um pecado consciente? O que significa um pecado ocasional? Nós vemos no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 26 a 30, a seguinte declaração: se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Mas um certo de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, diz o Senhor, e outra vez: o Senhor julgará o seu povo. E concluindo o texto de Hebreus 10, 26 ao versículo 31, nós lemos que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, pecados conscientes são pecados em que determinada pessoa sabe que está errando naquilo que está fazendo, mas teimosamente insiste. E aí diz o apóstolo, então, o apóstolo, escritor da carta aos Hebreus, que aquela pessoa que age dessa maneira, ela vai ter uma situação que não tem mais recurso para ela. É como diz aqui como exemplo: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Qual era o tipo de castigo? Imediatamente cada um dos presentes pegava numa pedra e atirava contra a pessoa acusada. Agora aqui está dizendo: maior expectação de juízo que peca ou pisa o Filho de Deus, isto é, Jesus veio a este mundo para buscar e salvar os pecadores que somos nós. Mas há pessoas que não dão importância, fazem até anedotas com a vinda de Cristo, por exemplo, dizendo que o maior propósito de Cristo vir ao mundo não foi salvar os pecadores pela sua morte na cruz. Ora, uma pessoa que se diz conhecedora da Bíblia e nega essa posição definida na Bíblia Sagrada, por exemplo, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, e Zaqueu, espontaneamente, sendo ele um pecador consciente e também no conhecimento dos seus vizinhos e amigos, ele disse espontaneamente, sem qualquer palavra de Jesus: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, ou restituo quadruplicadamente. Incontinente, Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ali estava uma casa cujo chefe era um homem perdido. Mas quando Jesus entrou na sua vida, houve uma mudança radical. Então o propósito central da vinda de Cristo a este mundo
foi buscar e salvar os perdidos. E uma prova irrefutável desta colocação é que em João 3,16, nós lemos o texto áureo da Bíblia: Deus amou o mundo, somos nós, de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí está a maior dádiva de Deus para nós. E nós temos então que ter cuidado para ter uma posição de não chegarmos a pecar pecados conscientes, dado que conhecemos a Bíblia Sagrada, e depois, então, qualquer mudança que haja depois da morte não tem a possibilidade de perdão. Mas um relato que encontramos na Bíblia também é o que está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo. Depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se isso o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não conhecerem o santo caminho, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porta. Então, esses pecados cometidos voluntariamente se tratam de pecados cometidos depois de a pessoa convertida, consciente, mas ela age propositadamente porque não leva mais a sério a vida cristã que ela recebeu. Além desse tipo de pecado que nós apontamos, pecado consciente, há também mais um tipo de pecados que nós chamamos pecados ocasionais, ou, melhor dizendo, de menor gravidade. Se há pecado que não é para a morte, isto significa que há pecados de menor gravidade e que podem ser classificados como os pecados cometidos na ignorância, para os quais Deus está pronto a perdoar. É o que nos diz o apóstolo Paulo quando pregou no Areópago de Atenas. Uma multidão de sábios ouviam. E no livro de Atos 17, versículo 30 e 31, ele disse para aquele povo que, embora culto, estava completamente alheio à vontade de Deus para eles. E ele falou do seguinte modo: mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, porquanto tem determinado um dia em que há de julgar o mundo por meio do varão que disso destinou, ressuscitando dos mortos. Então há pessoas que vivem um tempo de ignorância das coisas de Deus, mas devem saber que haverá um dia de juízo, e a prova cabal desse juízo é que o próprio Jesus vai ser o juiz naquele dia. E a prova maior é que, embora os judeus tenham levado Jesus à cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia e apareceu com infalíveis provas, não só aos seus seguidores, mas a todos que o conheciam. Então nós temos aqui um pecado ocasional, isto é, a pessoa não tinha consciência que estava errando, que estava pecando contra Deus. Outro texto que nós encontramos está em 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos em nós.
Então não se engane a si próprio. Vocês são pecadores. Não adianta negar essa condição, porque ela é fatal. Entretanto, se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ainda na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Está no versículo seguinte, versículo 2. Então, quando se diz propiciação, a morte de Cristo na cruz é suficiente para pagar todos os nossos pecados. Mormente aqueles que foram praticados na ignorância, no desconhecimento. Então aí há uma oportunidade áurea para alguém que não tem consciência de pecado ou passou um período de tempo nessa ignorância e agora, mediante ouvir a palavra de Deus, a exposição dela, a leitura de uma Bíblia que eventualmente ganhou de alguém que está lendo, embora não entenda tudo, ela passa a ter consciência dessa possibilidade de ter todos os seus pecados cancelados. E agora, então, nós entramos nos graus de punição. Como seremos apenados ou castigados? Nós temos em Mateus capítulo 11, versículos 20 a 24, a palavra de Jesus Cristo. Ele pregou durante o seu ministério, 3 anos e meio de ministério público. Ele andou tanto por cidades da sua própria nação, como também por cidades de nações pagãs vizinhas. Então diz o texto de Mateus 11, 20 e 24. Então começou Jesus a lançar em rosto as cidades onde se operaram a maior quantidade dos seus prodígios e não se haverem arrependido. Dizendo então para estas cidades, versículo 21, ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Talvez você, meu ouvinte, que não esteja familiarizado com a Bíblia, desconheça que tipo de cidades seriam esses os moradores. Por exemplo, Corazim e Betsaida eram cidades ligadas aos judeus. Tinham conhecimento maior dos milagres operados pelo Jesus Cristo, porque a sua fama corria de lado a lado. Porém, Jesus citou agora o nome de 2 cidades pagãs, Tiro e Sidom, onde ele nunca esteve. E agora, então, ele aponta para os seus ouvintes, se lá nessas 2 cidades, Tiro e Sidom, fossem feitos prodígios em que foram feitos nas cidades judaicas como Corazim e Betsaida, há muito que os moradores de Tiro e Sidom teriam se arrependido com saco e cinza. E agora, o que resta? Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia de juízo do que para vós. E agora outra cidade judaica
E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatido até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Que tipo de cidades eram estas? Cafarnaum, cidade que podia se chamar o quartel-general de Jesus. Ele saía nas suas visitações e o seu retorno para repouso era na cidade de Cafarnaum. Tinha um tipo de residência e ali ficava com seus discípulos depois do retorno do seu trabalho. Já comparativamente com Sodoma, Sodoma era uma cidade que nunca ouviu falar qualquer coisa a respeito de salvação, de arrependimento, de pecado. Era uma cidade muito antiga. Agora Jesus está exposando aqui se os moradores desta cidade, que foram grandes pecadores, tivessem ouvido e visto o que os moradores de Cafarnaum puderam ver e ouvir, essa cidade teria sido poupada, não haveria juízo para elas. Mas no dia de juízo, Cafarnaum vai pagar mais caro do que Sodoma. Então, temos essas colocações. Não seria o menor rigor para os de Sodoma no dia de juízo do que para ti? Não seria o pecado propositado, o pecado para a morte apontado em 1 João 5,16? Se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará a Deus e Deus lhe dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Então há pecado para a morte e por isso não digo que ore. Toda iniquidade é pecado e há pecado que não é para a morte. Então nós temos pecados que são considerados imperdoáveis. E há pecados que são pecados perdoáveis. Um tipo de pecado imperdoável está em Mateus capítulo 12, versículo 31. Quando Jesus declarou aos seus ouvintes, de entre eles os judeus, que vendo Jesus operar milagres, expulsar demônios, eles disseram perante o povo todo que Jesus expulsava demônios pelo príncipe dos demônios, que era Belzebu. Ora, isso aí é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, quando, na verdade, Jesus estava libertando o homem possesso pelo poder dele próprio e do Espírito Santo em sua vida. Foi quando Jesus disse estas palavras no versículo 32, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Aí está um pecado imperdoável. Imagine só que esse pecado imperdoável é cometido com a língua. Às vezes pensamos que outros pecados podem ser maiores, mas aqui Jesus aponta um pecado cometido com a língua. Quando um homem atribuiu a Jesus aqueles milagres que eram operados pelo seu poder e do Espírito Santo em sua vida, que não passavam uma autoridade do príncipe dos demônios, chamado, como dissemos, com esse nome horrível que não convém resistir. Então, perdão de pecados, mais uma situação. Fique sabendo, perdão de pecados só enquanto temos vida. Vou repetir.
perdão de pecados só enquanto temos vida. Todo e qualquer pecado cometido na ignorância, para os que não receberam a Jesus como Salvador e Senhor, pode ser perdoado enquanto temos vida. Após a morte não há qualquer oportunidade de acertar a situação diante de Deus. É o que nós lemos no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então só passamos por este mundo uma vez. Depois juízo. E do juízo, então, resulta 2 lugares, como nós vamos ler aqui para concluir, em Lucas 16, 19 a 31, onde Jesus conta, não uma parábola, mas faz uma narrativa de 2 homens, um rico e outro pobre. O pobre chamava-se Lázaro e o rico, então, era muito rico, mas sovina. Vou ler o texto. Então, esse pobre Lázaro ia à casa do rico, esperava que as migalhas caíssem da mesa do rico na hora do almoço, para que ele pudesse se alimentar. Fora isso, não tinha nada. E essa comida era dos próprios animais, de modo que Lázaro comia ao lado dos animais. Diz o texto, no versículo 22, aconteceu que o mendigo, que é um pobre, morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. É um lugar como o paraíso, lugar onde se descansa, lugar onde se está bem. E ele foi para lá, esse pobre, conduzido pelos anjos. Passado algum tempo, naturalmente, morreu também o rico. Ele teve um sepultamento dentro das suas possibilidades econômicas. Só que, quando ele acordou do outro lado, estava no inferno. Ergueu os olhos, ele viu que estava num tormento, e viu também longe Abraão, o homem de Deus do passado, que estava nesse paraíso, chamado seio de Abraão. E então ele pediu, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. Está aí uma mensagem bíblica contada pelo Senhor Jesus Cristo. Meu prezado ouvinte, que tipo de pecado você está cometendo? Pecado consciente? Pecado inconsciente? Já pediu perdão a Deus? Saiba que há recurso para você, como dissemos, enquanto você tem vida. Depois da morte, não há mais oportunidade. Depois da morte, juízo. E a oportunidade é sua. A oportunidade é nossa. Aproximar-nos de Deus da mesma forma que Ele se aproxima de Deus. Como diz o texto bíblico, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegará a vós.